Amém, irmãos? Quero saudar todos na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém? Você está com frio? Não? Sim ou não? Glória a Deus. Abre a tua Bíblia em Jó 42. Jó 42. Último capítulo de Jó. Quero ministrar essa mensagem hoje que o Senhor tem colocado no meu coração. Eu creio que Deus vai falar contigo neste lugar. Isso, você que está com a Bíblia, chega próximo de quem está sem para acompanhar. Amém? Glória a Deus. Quem achou, diga amém. Não esqueça que terça-feira que vem já começa a campanha do Yosef aqui. Amém? Eu creio que vai ser um culto abençoado. O tema da campanha foi ele que colocou, né? Dei essa liberdade a ele. E eu creio que tem uma providência de Deus para a minha e para a sua vida nessa campanha de 3 dias. Amém? Jó 42, versículo 1 e 2. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrado. 5. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Amém? Feche os seus olhos. Pai amado, Pai querido, muito obrigado, Senhor, pela tua presença, pela tua graça. Reconhecemos que tu és Deus, tu és Senhor, Criador dos céus e da terra. Eu te peço agora, Senhor, em nome de Jesus, que o teu Santo Espírito, Senhor, que conhece a cada coração, venha tocar, venha moldar, venha restaurar. Que o poder da tua palavra é infalível, Senhor. Como diz a tua palavra, passarão terra e céus, mas as tuas palavras não hão de passar, Senhor. Que ela venha nos alimentar no dia de hoje, venha nos fortalecer para o dia mau, Senhor. Eu te peço, Espírito Santo, como já és presente aqui, fala conosco, que eu diminua e o Senhor cresça, que eu seja apenas um canal, um conduíte, Senhor, um profeta no dia de hoje para entregar o teu recado, Senhor. Eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Quem crê, diga amém. Amém. Quem não crê, diga amém. Pode tomar seu assento. Amém, irmãos? Glória a Deus, está funcionando o microfone aqui, ó. Sempre queria ter asa para voar, estava difícil, irmão, cortar a minha asa. Mas o Senhor restaurou no dia de hoje. Amém, Cristo? Fica esperto aí, irmãos. E a história de Jó me chama muita atenção. Apesar de ser um dos livros mais antigos pelo seu hebraico, um dos livros que é contemporâneo de Abraão, Isaac, um dos livros que Ezequiel e Tiago também usou e comentou sobre Jó, eu também aprendo algumas coisas com Jó. Isso que eu acabei de ler no final da história de Jó, onde ele sabe que os planos de Deus, bem sei que tudo pode, todo o poder de Deus, e nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Quando Deus tem um plano para mim e para você, homem nenhum pode mudar. Quando Deus tem algo para uma pessoa, quando Deus tem um plano, quando Deus tem uma história, quando Deus fala, esse vai nascer, eu tenho um plano para ele, ninguém pode mudar, ninguém pode tocar. E Jó, mesmo ele ter sofrido e não ter conhecimento da onde veio esse sofrimento, da onde veio essa prova, da onde veio essa luta, ele confiou em Deus. E eu queria pregar nesta noite: quanto custa? Quanto custa? Fala para o seu irmão, fala assim: quanto custa a sua fidelidade a Deus? Você vende? Você troca? Ou você é aquele que é apertado e você já sobe? A partir do momento que você é provado, você fala: eu confiei em Deus até agora, pastor. Daqui para frente eu não me responsabilizo pelos meus atos.
Eu gosto do livro de Jó porque ele quebra qualquer teologia da prosperidade. Porque a teologia da prosperidade fala que quando a pessoa está pobre é porque Deus está longe dela. Isso é mentira. Porque tem que pegar esses pastores que pregam isso, pedir na Bíblia deles, fazer um requerimento para ele arrancar o livro de Jó. Porque Deus era com Jó. Está aqui, está na palavra. Eu tenho que viver pela palavra. O justo vive por fé. A fé vem de onde? Da palavra. Por isso que eu gosto dos crentes bereanos, aqueles diáconos. Quando ia alguém pregar, não interessava se era apóstolo, bispo, pastor, diácono, não me importava quem pregava, que o que estava sendo pregado tinha que conter na palavra. Opa, peraí, deixa eu ver se esse pastor é bom de Bíblia. Só tem um jeito de você saber, se você ler a Bíblia. Senão você cai na história do vigário. Cai na história da carochinha. Ai, vai cair uma maldição, Deus vai quebrar minhas pernas. Ai, que isso, que aquilo. Tem muita besteira sendo pregada, irmão. Tem muita igreja colocando filosofia. Tem muita igreja, me desculpa o que eu vou falar aqui, desculpa os visitantes, está pior que igreja católica, irmão. Está pregando muito longe do que é cristianismo. Quanto custa a sua fé? E Jó dá uma lição de fé, Jó dá uma lição de confiança, Jó dá uma lição. Volta lá para o comecinho de Jó, Jó capítulo 1. No capítulo 1 fala da sua riqueza. Jó não era qualquer um, é um cara que tinha posse, é um cara que era conhecido, era um cara que tinha camelo, tinha ovelha, tinha Mercedes, bem naquela época, tinha de tudo. O cara era um Bill Gates, o cara era um Silvio Santos brasileiro, era um cara cheio de posse. Mas Deus tinha algo. Deus sabia como era o coração de Jó. Versículo 6, capítulo 1, versículo 6. Já estou encerrando para não cansar você. Num dia em que os filhos de Deus vieram se apresentar perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Esses filhos de Deus aí são os anjos, tá? O 7. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele. Olha só as qualidades que Deus fala para Satanás de Jó: homem íntegro, reto, temente a Deus e que desvia do mal. Irmãos, aqui Satanás vem da onde? De passear. Jesus falou: eu trabalho, meu pai trabalha até hoje. Já há uma diferença. O diabo está ao nosso derredor, passeando, onde vê uma brecha, vê uma porta aberta, para ele entrar e tragar. E me chama a atenção que Deus fala a respeito de Jó. O que Deus poderia falar a seu respeito para Satanás? O que Deus poderia falar de você, do seu caráter, da sua fidelidade? Jó não falou assim: Senhor, fala bem de mim com o capeta. Não. Deus não mente. Deus falou realmente quem era Jó. Satanás duvidou. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó de balde teme a Deus? Claro. Acaso não cercaste, concede a ele a sua casa e tudo quanto tem? Obra das suas mãos abençoaste, os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti. Isso aqui é Satanás falando. Diz o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estende a mão.
e Satanás saiu da presença do Senhor e foi apavorar Jó, foi tirar tudo que ele tinha. Você imagina a situação deste homem? Diz que o período de sofrimento de Jó foi um período de 9 meses, um período de gestação, diz alguns teólogos. E eu paro e começo a pensar o sofrimento que esse homem teve de perder quase instantaneamente, momentaneamente. Você vê o texto, ele perdendo os seus camelos, ele perdendo as suas ovelhas, ele perdendo a junta de bois, ele perdendo todos os seus bens, a ponto de ficar na miséria. E daqui a pouco vem a pior notícia: o que você tem mais de valor, o que você não negocia, ele estava perdendo. Se chega um empresário aqui e fala: pastor Fábio, eu queria comprar seus 2 filhos, você me vende? Te dou 1 milhão em cada um, você fica bonito na fita. Você quer? Não. Não tem preço nenhum que pague um filho. E ele perdeu 10. Os 10. Um velório já é doído. Um velório já é doído. Você imagina 10. Olha só agora no versículo 20. Acompanhe comigo. Então Jó se levantou. Olha, depois dessa situação, rasgou o seu manto, rapou a cabeça, lançou-lhe em terra e adorou. 2:21. E disse: nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Meu Deus, irmão, aqui é uma lição para nós, incluindo eu. O cristão tem que saber perder. Meu Deus, pastor, Jó, ele dá uma lição. Jó nos mostra a confiança a ponto de perder e falar: eu saí nu. Primeiro ele adora a Deus, olha que atitude. Ele dobra o joelho, ele está sofrendo, rapou a cabeça, rasgou sua veste e adorou a Deus. Eu falo, quem adora a Deus em momento de perda? Quem adora a Deus em momento de miséria? Quem adora a Deus em momento onde não tem mais ninguém, ele não enxerga mais nada, não enxerga uma solução? Ele adorou. E outra, diz o texto, olha a frase dele: nu saí do ventre da minha mãe, vim sem nada, e vou para o céu sem nada. Por isso que a Bíblia no Novo Testamento fala: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Isso é muito sério. Ele sabia de onde veio. Aqui Jó dá uma declaração, ele sabe de onde veio a prosperidade dele. O diabo sabe de onde veio a prosperidade de Jó, porque ele questiona Deus. Mas se você ver lá no capítulo 5, Jó, ele montava altar para Deus. Olha só, de acordo, decorrido o turno de dias, seus banquetes, chamava Jó seus filhos e os santificava, levantava-se de madrugada, olha só, e oferecia holocausto, segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenha pecado meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim fazia Jó continuamente. A riqueza de Jó não atrapalhava ele buscar Deus. A prosperidade de Jó não atrapalhava ele amar e adorar a Deus. Era apenas um acessório a mais que ele tinha, mas isso não mudava a maneira que ele enxergava Deus, isso não mudava a fidelidade a ele, isso não mudava o caráter dele. Por isso que eu tenho que aprender muito. Diz que ele orava continuamente, ele amava a sua família, porque ele pedia a Deus para Deus perdoar os pecados dos teus filhos.
Deus, se eles pecou, se eles porventura te blasfemou, eu vou matar um cordeiro para eles, eu vou fazer um culto de misericórdia sobre a vida deles. Às vezes nós oramos para os nossos filhos, mas nunca pedimos perdão para Deus pelos pecados dos nossos filhos. E me chama a atenção que eu aprendo muito. Em tudo isso não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Ei, irmão, tem pessoas que muito menos pecam a Deus. Está tudo errado mesmo? Vou chutar o balde. Terminei mesmo? Agora vou cair na gandaia. Já vou encher a cara. Não é? Eu fumava um cigarro, agora vou fumar uma cartela. Eu gostava de bater, agora eu vou bater dobrado. Não é porque está dando errado que Deus não está com você. Às vezes Deus está mais perto de você quando está tudo dando errado. E você está enganado. Porque diz a Bíblia, enganoso é o coração do... Você já parou para pensar? Pastor, mas está tudo errado. E Deus está pertinho. Inocente. Estou pertinho de você. Você não está me vendo, mas eu estou perto. Eu estou torcendo por você. Eu creio que Deus estava ali torcendo para Jó. O diabo estava louco.